Olá, bom dia! Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo aqui na série de lives Identidade. Como assumir o seu lugar e a sua liderança? Exatamente. Cada um de nós temos um lugar, cada um de nós somos singulares, cada um de nós temos uma zona de convergência, nós temos um quadrado. Mas tudo isso só será acessado a partir de quem nós sabemos quem nós somos, a partir de quem nós nos identificamos, a partir de quem nós ativamos nosso potencial, a partir daquilo que Deus fala ao nosso respeito. A liderança, ela é desenvolvida. Deus não fez meros seguidores, Ele fez cada um de nós para que nós pudéssemos exercer domínio, não sobre outras pessoas, mas sobre a terra. Existe um lugar onde nós temos a liderança, então a liderança ela é possível a partir da autoliderança, a partir da autodescoberta. Então nesses dias aqui, nessa semana, nós estamos nessa série de lives Identidade exatamente para nós contribuirmos com a ativação do potencial de pessoas, de homens e mulheres que eles possam liderar. Primeiro, liderar a si mesmo, depois influenciar a vida de outras pessoas. Você que está aqui comigo, eu quero te dar um bom dia, uma semana excelente. Bárbara, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Você aí que está ao vivo comigo, se você puder compartilhar essa live com mais 5 pessoas, bora? Se você puder compartilhar aí essa live com mais 5 pessoas, para que a gente possa aqui dar start ao nosso momento hoje aqui pela manhã, tenho certeza que vai ser um momento aí de agregador, né? Na vida de pessoas e também aí na vida daquelas pessoas que você vai convidar e na sua vida. Meu nobre amigo Pastor Eduardo, que honra, meu pastorzão, Luciane. Ah, que legal, isso aí, Bárbara. Obrigado aí por você ter compartilhado com mais pessoas. Então nós estamos aí nessa série de lives. Quando nós reconhecemos quem nós somos em Cristo, nós ativamos o nosso potencial. E quando nós ativamos o nosso potencial, nós conseguimos contribuir com a vida de outras pessoas. E quando nós contribuímos com a vida de outras pessoas, nós conseguimos trazer o reino invisível, o mundo invisível para o mundo visível, que é transformar, que é expandir a palavra de Deus, é expandir, é fazer com que as vidas elas possam alcançadas através da nossa transformação e através do nosso testemunho. Todas as vezes quando eu vou falar, né, quando nós mergulhamos aí para falar sobre identidade, quando nós identificamos quem nós somos em Cristo, nós vamos entender que só pode determinar, neutralizar, paralisar o potencial de quem Deus cria é só a pessoa ou Deus. Quando nós vamos para a Bíblia, nós trazemos aqui, eu quero ler com você em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Olha só o que Deus fala de mim. Então disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem reto no chão. Isso é o que Deus fala ao nosso respeito. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Quando pegamos aí a originalidade aqui de imagem e semelhança, não fala do ambiente externo, do físico, mas fala da nossa força interna, da nossa capacidade. Então, quando Deus, antes de Adão ele cair, antes de Adão cometer o pecado, ele operava hoje no mundo corporativo, né? Todos os empreendedores, todos os empresários, todos os líderes, eles querem falar da alta performance. Na verdade, o natural de Adão ali ele estava operando aqui na sua alta performance, no seu pleno potencial. Aí veio o pecado, neutralizou a mente dele e ele se escondeu. E aquilo que era natural para ele operar em alta performance, o homem todos os dias ele precisa estar aqui se renovando, conectando com a sua verdadeira identidade, conectando com aquilo que Deus realmente fala ao respeito dele.
Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, nós entendemos a nossa força. E quando nós entendemos a nossa força, nós conseguimos contribuir com a libertação de outras pessoas. Porque tem muitas pessoas presas nas alienações das suas vidas, tem muitas pessoas presas nas opiniões de outras pessoas, tem muitas pessoas presas no padrão do mundo, mas a chamada de Cristo para nós é que nós possamos todos os dias nos renovarmos. Por isso, quando ele fala que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, nós somos a imagem e semelhança dele, quer dizer que nós temos a capacidade que ele colocou dentro de nós. Então, a chamada de Cristo não é que nós venhamos avançar. Como assim, Clésio? Não, é para que nós possamos o quê? Nos conectar, reconectar, renovar, trazer a originalidade que está dentro de nós. Deus não vai fazer, Ele já fez. E quando nós assumimos essa nossa identidade, nós assumimos a nossa zona de convergência, nós assumimos o nosso propósito, nós assumimos o nosso encargos. Olha só que Deus fala conosco, de nós também, ó. Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 14. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano algum. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, vocês virão orar a mim e eu os ouvireis. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trareis de volta do cativeiro. Eu os reunireis de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trareis de volta para o lugar que deportei, diz o Senhor. Então são palavras, quais são as palavras que Deus tem ao nosso respeito? Palavras de paz, palavras de bênção, palavras de crescimento. Então a sua experiência ruim não muda quem é Deus sobre a sua vida. As nossas experiências, tem pessoas que tiveram experiências ruins de paternidade, de familiares. Tem pessoas que tiveram experiências ruins de casamentos, tem pessoas que tiveram experiências ruins no empreendimento, no empreendedorismo, em sua liderança, em seu ministério, mas a sua experiência ruim não muda quem é Deus. Porque nós precisamos todos os dias ter uma palavra profética sobre nós, todos os dias, nos dias mal, uma fase ruim não significa uma vida ruim. Então todos os dias nós precisamos ter palavras proféticas ao nosso respeito. A Bíblia fala que há poder em nossas palavras. Então, se há poder em nossas palavras, eu falo que é o seguinte, que as nossas palavras elas são decretos divinos. Então, no mundo espiritual, nós não estamos vendo, mas ele existe. E quando você lança uma palavra, Bárbara, sobre o seu negócio, quando você lança uma palavra sobre a sua equipe, quando você lança uma palavra sobre os seus negócios, há poder sobre a sua palavra. Então, se há poder sobre nossas palavras, quando nós nos apoderamos da nossa verdadeira identidade, quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo, Clésio? Nós somos extremamente abençoados, nós somos perdoados em Cristo. E quando nós entendemos esse perdão, quando nós entendemos esse favor, nós saímos debaixo do nosso esforço próprio e vivenciamos e estamos debaixo do favor de Cristo. O favor de Cristo não é porque nós merecemos, o favor de Cristo é porque Ele é bom a respeito de nós. Ele é bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom a nosso respeito. É importante para o Pai que o Filho dele dê certo, para que o nome do Pai seja glorificado através na vida do Filho. Você é perdoado. Nada que você fizer mais ou menos irá aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Então, quando você se apodera da sua identidade, quando você entende quem realmente você é em Cristo, você entende, não, eu sou extremamente perdoado. Extremamente perdoado. Bom dia aí, Magalhães, bom dia o Maxwell, bom dia o Fábio, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando. Nós estamos na série de lives, Identidade. Como assumir o seu lugar,
como assumir a sua liderança. Isso se aplica em todas as áreas, desde a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, porque quando o pai ele não se posiciona como líder, alguém vai se posicionar no lugar dele. Como homem do lar, ele não se posiciona no lugar dele. E como a liderança, alguém irá se posicionar no lugar dele. Então, tudo é resultado de uma liderança. A sociedade que nós vivemos hoje é fruto de lideranças medíocres, ou às vezes de lideranças fracas, homens às vezes e mulheres que não se posicionaram como. Tem uma frase, não lembro quem fala, mas aí o ruim não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então nós precisamos levantar essa nossa voz profética, mas por que as pessoas elas não se posicionam? Por que as pessoas elas têm dificuldade? As maiores crises que às vezes você encontra não é a crise financeira. As maiores crises que encontram às vezes não é a crise de ansiedades, mas a maior crise que nós temos na face da terra é uma crise de identidade. As pessoas, eu falo dos 3 As. Por que as pessoas elas têm crise de identidade? Elas querem ser aceitas por todo mundo, elas querem ser amadas por todo mundo, elas querem ser aprovadas por todo mundo. E aí, quando ela não consegue, e as pessoas fazem às vezes muito esforço para querer agradar muitas pessoas, para querer agradar patrões, para querer agradar líderes, para querer agradar a sociedade. Mas eles acabam desagradando a si mesmos, eles acabam se apoderando, né? Nós falamos ontem, né? Quando você não conhece a sua verdadeira identidade, quem você é em Cristo, você acaba se apoderando de uma identidade que não é sua. Eu dou o exemplo de Jacó, que se apoderou da identidade de Esaú. Então, você precisa entender que o que Deus fala a seu respeito, ele tem mais valor do que qualquer outras pessoas falam a seu respeito. Nós falamos ontem sobre as identidades, né? Aquilo que Deus fala a meu respeito, aquilo que meus pais falaram a meu respeito, aquilo que a sociedade fala a meu respeito, aquilo que a cultura fala a meu respeito e aquilo é que eu falo a meu respeito. Obrigado aí, Anderson. Obrigado aí, exatamente. Não me impressiona o silêncio dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, eu tenho me proposto todos os dias, né? Nós hoje fazemos um trabalho dentro do corporativo, dentro de mentorias, dentro de palestras, onde nós estamos ali para levantar homens e mulheres que possam se posicionar realmente através da liderança, através da gestão, porque nós entendemos que quando nós nos posicionamos, nós vamos continuar o quê? Propagando, né, a verdadeira identidade, propagando aquilo que é bom sobre a vida de outras pessoas. E nós não podemos calar, nós precisamos reverberar. Se você tem uma mensagem que tem dentro de nós. E o que impede as pessoas muito de fazer aquilo que realmente elas têm, o propósito delas, o talento delas, as funções delas, as vocações delas, é elas se calarem com medo das retaliações. É elas se pararem através do medo de não serem aceitas, de não serem aprovadas. Quando você sabe quem você não está nem aí para as opiniões de outras pessoas, o que vai falar, o que não vai falar. O que você precisa estar disposto a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque aquilo que os nossos pais falaram de nós, aquilo que os seus pais falaram de vocês, às vezes, inconscientemente, às vezes de potencializar os filhos, nós paralisamos. Estatisticamente, 80% dos bloqueios das pessoas, das dificuldades das pessoas, foi o quê? Foi gerada pelos pais. Ninguém nasce tímido, pessoal. Ninguém nasce tímido. A timidez ela é implantada na vida de outras pessoas através de palavras negativas que os pais dão, através de repreensões mal dadas à vida dos filhos. Clésio, então eu não tenho que repreender os filhos? Ao contrário, você precisa se repreendê-los, discipliná-los, assim como está lá a instrução de Provérbios. Mas a maneira que nós falamos, a maneira que nós delegamos, a maneira que nós nos posicionamos, isso pode afetar positivamente ou negativamente na vida de outras pessoas. Então, você precisa entender uma inteligência de paternidade sobre a vida dos seus filhos.
Porque quem dá identidade na vida de um homem, na vida de uma mulher, é o pai. É o pai que gera identidade, que mostra destino. E quando nós, como os pais, falhamos em instruir, em treinar, em capacitar, em desenvolver. O que é desenvolver? A etimologia dentro do grego, desenvolver, essa palavra quer dizer o que? Trazer a plena maturidade de algo. Porque tem pessoas, eu conheço vários, né, através de discipulado, através às vezes de mentorias, de aconselhamento de homens, você vai ver que aquele homem, o pai foi negligente na vida daquele homem, não ensinou o cara a realmente ser homem. Aí ele casa com a menina que o pai, né, tinha ali destreza em fazer tais coisas, e esse casamento ele se torna um casamento frustrado. Homens e mulheres dentro do casamento frustrados, porque o pai não ensinou, os pais foram super protetores na vida dos filhos, e isso gera impacto negativamente dentro do relacionamento, dentro do casamento. Agora, os nossos pais só nos deram aquilo que eles receberam. Como que os pais às vezes geram bloqueio na identidade na vida dos filhos? É através de palavras, através de gestos, através de sentimentos que foram proferidos na vida do filho. Ou até mesmo a ausência desses filhos, ausências, né, dos pais presentes nas vidas dos filhos. Eu li uma frase que eu participei do treinamento, claro, falou o seguinte, ó, é melhor um pai morto do que um pai vivo mas ausente. Um pai morto ele causa menos impacto do que um pai vivo mas ausente, porque o pai vivo sempre vai criar na vida daquela outro, do seu filho, o quê? Uma expectativa do que pode ser. Aí só que as pessoas, elas, como os pais foram criados por Deus para ser representantes na vida dos filhos, como treinadores, como capacitadores, aí como esse filho teve dificuldade na sua paternidade, de chamar de pai, ele vai ter dificuldade de reconhecer Deus como pai, porque aí ele vai levar essa figura de paternidade também para a vida do pai, na vida do seu relacionamento com Deus. Olha só como é muito importante um papel de um pai na vida da criança. Olha só como muito importante. Por isso que hoje nós vemos essa perversidade, né, sobre a cultura familiar. Por quê? A identidade, o caráter da pessoa, ela vai sendo instalada do 0 aos 12 anos. Nesse período, os pais eles são responsáveis por instalarem a mentalidade na vida dos filhos deles, né? Nesse período é quando os pais eles têm a obrigação de ser treinadores, de poder... A Bárbara, ela está aqui conosco, ela trabalha, né, sobre constelação familiar, não é isso, Bárbara? Então ela pode trazer melhor isso para nós ainda, mas do 0 a 12 anos o pai, ele tem a figura muito importante de poder instalar uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade de Cristo na vida dos filhos. Então é a formação desse caráter. Então se nós, nesse período, nós temos essa dificuldade na informação desse caráter, essa pessoa ela já começa a ter dificuldade dentro do seu posicionamento como um homem ou uma mulher que precisa estar constantemente renovando a sua identidade. Por quê? Os pais são responsáveis por instalar uma mentalidade vencedora na vida de filhos, dos seus filhos. A ausência dessa figura pode comprometer o futuro dessa criança. Pode comprometer o futuro dessa criança. Talvez isso aconteceu com você. Talvez isso aconteceu com várias pessoas que você conhece. Talvez isso aconteceu com várias pessoas que você conhece. Então, a partir do momento que você entende sobre isso, não julgue pessoas atrás de um comportamento, pessoal. Teve alguns fatos, atrás de alguns comportamentos, teve alguns traumas, atrás de alguns comportamentos, teve algumas programações que essas pessoas precisam ressignificar,
Por isso que a chamada de Deus para nós é o seguinte, Romanos 12:2, não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas sejais todos os dias renovado, transformado pela renovação da sua mente. Então aqui não é um arrependimento, aqui é uma metanoia, é uma mudança, literalmente uma mudança, porque é impossível você mudar aquilo que você, até que você venha questionar os seus velhos dogmas. Então minha missão aqui nessa semana é trazer clareza dos bloqueios que você tem de você poder conectar a sua verdadeira identidade e ser realmente aquilo que você nasceu para ser. Quando você conecta com sua verdadeira identidade, você se conecta com o seu eu melhor. E quando eu me conecto com o meu eu melhor, existe um fluir mais fácil, sabe? O fluir é mais fácil. O que é esse fluir mais fácil, Clésio? Porque você sendo você é aquilo que é mais fácil você ser. Ser você é aquilo que é mais fácil de ser. Aí quando você tenta se amoldar ao padrão do mundo, se amoldar ao padrão da sua família, se amoldar em tais coisas para que você possa ser aceito naquela tribo, aprovado naquela tribo, aí você não vivencia aquilo que você era para vivenciar. Aí infelizmente você vive uma vida que não vale a pena ser vivida. Porque o homem, nós somos ser espiritual que temos um corpo e que habita uma alma. Então, a sua identidade espiritual é o que precisa todos os dias vencer o medo. Vencer o que é a procrastinação, vencer os julgamentos, vencer as batalhas. Porque todos os dias nós vamos deparar com julgamentos, todos os dias nós vamos deparar com dificuldades, porque a empresa não quebra, não é a empresa que quebra, porque antes da empresa quebrar, o dono dela, o gestor dela quebrou emocionalmente, e quando essa identidade, ela realmente não é revelada através do autoconhecimento, através dele conhecer quem ele é em Cristo Jesus, essas pessoas elas vão continuar patinando. Por quê? Vai querer gastar muito para mostrar que pode, vai querer ter o carrão para mostrar que pode. Pensa só, o cara começa, o homem, ele quer mostrar que tem através de bens. E a mulher quer mostrar que tem através da estética. Então são pessoas que buscam constantemente por serem aprovados diante da sociedade. Só que você não precisa de nada disso. Você não precisa de nada disso, porque os homens não vão te validar. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas elas torcem, inclusive, para algo te derrubar e não te prosperar. Mas quando você conhece a sua origem, você vai entender que nada disso te abala. Quando você entende a sua origem, a sua verdadeira identidade, nada disso vai o quê? Vai te abalar, porque você tem direitos adquiridos pela sua identidade. Você tem direitos adquiridos pela sua identidade. Deus nos abençoou na origem. Deus te abençoou na origem. Ele não vai fazer ainda, Anderson. Ele não vai fazer ainda, Dito. Ele não vai fazer ainda, Bárbara. Ele já fez. Ele te abençoou na origem. Eu li no início aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e disse. Não li esse versículo ainda, eu li o 26, né? Eu vou ler aqui o 28, ó. Deus abençoou e disse. Chegou meu príncipe aqui, ó. Papai tá dando aula aqui, tá bom? Tá bom dia. Tá todo... Chegou aqui meu príncipe. Você vai parar aqui na câmera aqui? Vai não? Fica aqui com o papai, tá? Tá bom, papai terminando aqui, já vai lá. Tá bom?
Então Deus nos abençoou na origem. Então Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz o seguinte, ó: Deus os abençoou e disse-lhes: sejam férteis e multipliquem-se e encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Os homens, às vezes, eles podem até dizer palavras ruins para tentar te amaldiçoar, mas a bênção de um Pai foi derramada sobre nós através da presença do Espírito Santo. Ele nos abençoou desde a origem. Quando Ele nos abençoou, nós somos concebidos sob a bênção de Deus. Ele falou assim, ó: nós somos criados para o domínio. Você foi abençoado desde a sua origem. Nós somos criados para ser frutíferos. A sua identidade é de homens e de mulheres frutíferos. A Bíblia fala que tudo aquilo que nós tocarmos será abençoado. Então, ser frutífero, Bárbara, é a sua identidade. E foi para isso que você foi criada. Anderson, Cidinha, Janaína, Dito, Elisa, Marli, Gustavo, ser frutífero é a nossa verdadeira identidade. Está em nós. Está em nós o fator do crescimento, está em nós o fator da multiplicação, está em nós, porque Ele nos abençoou desde a origem. Quem nos abençoou? Deus, o dono de todas as coisas, o dono de todo o universo. Então, ser frutífero é o nosso natural. Então, nós precisamos o quê? Desconectar aquilo que não nos agrega, desconectar aquilo que não nos fortalece, desconectar aquilo que não nos faz prosperar. Talvez estar em ambientes que não nos faz prosperar, porque ele fala: eu sou a videira verdadeira. Se o ramo não está em mim, nada podeis fazer. Então, às vezes, o que nos tira ou o que ofusca a nossa verdadeira identidade? É que às vezes nós estamos em ambientes que não é para estar. É porque às vezes nós damos ouvidos a quem não deveria dar. Às vezes nós estamos conectados com pessoas que nós não precisávamos estar conectados a ela. É porque às vezes nós estamos vivendo uma fase ruim todos os dias, mas você precisa entender que a fase ruim não significa uma vida ruim. Então, a nossa origem, Deus nos validou desde a origem. Quando Ele nos abençoou, nós somos concebidos sobre a bênção. Nós somos concebidos como sendo o quê? De aprovação. Ele falou assim: ó Anderson, vá lá e domine. Agora, se você não dominar, você será dominado. A primeira coisa que nós precisamos dominar é a nossa mente. Aquilo que você fala ao seu respeito. O que você pensa ao seu respeito? Bárbara, o que você pensa ao seu respeito? São pensamentos de bom? Efésios 4:8. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, Efésios mesmo ou é Filipenses? Filipenses 4:8. Quanto aos irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Então o que nós precisamos pensar? É aquilo que nos aproxima, aquilo que nos traz crescimento, aquilo que nos traz potencialização do nosso propósito, aquilo que nos agrega valor. Então, tudo que é bom, tudo que não agrega-nos, nós precisamos o quê? Dissipar isso, cortar, deletar de nossa mente. Por que é difícil às vezes a desconexão, Anderson? Porque o nosso medo de perder às vezes é maior do que a nossa vontade de ganhar. O nosso medo de perder às vezes é maior do que a nossa vontade de ganhar. E quando nós não entendemos isso, nós vamos estarmos rodando em ciclos. Nós somos criados para ser frutíferos. Essa é a nossa verdadeira identidade. Nós somos criados, nós já somos amados.
nós já somos aceitos, nós já somos perdoados. Então, Anderson, então Bárbara, então Dito, então vocês que estão aqui comigo ao vivo, ou você que vai posteriormente ver essa live gravada, eu até te peço se você puder compartilhar essa live com mais pessoas. Você já é amado, você já é aceito, você já é aprovado. Esses 3 As, você não precisa buscar ser aprovado por mais ninguém. As pessoas, elas querem ser aprovadas pela tribo dela e elas acabam desagradando a si mesmas. As pessoas, elas querem ser aprovadas pelo ambiente, pela sociedade, e eles acabam desagradando a eles mesmos. Então, o que precisa preencher a sua mente? Aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, aquilo que é agradável, aquilo que traz virtude. Isso nós precisamos o quê? Pensar. Ah, Clésio, mas para que eu venha a ser abençoado por Deus, eu preciso fazer o merecer. Se nós fôssemos realmente trabalhar só por aquilo que nós merecemos, nós não éramos para nem estarmos vivos, porque nós não merecemos isso. É a graça de Deus que nos alcançou, porque o preço que era para que eu e você pudéssemos pagar, tínhamos que pagar, Ele já pagou antes ainda de nós termos nascido, lá na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as dores, tudo aquilo que nós éramos para nos estarmos ali. Existe um momento antes da cruz e outro momento depois da cruz. Antes da cruz existia a lei, as pessoas faziam, elas tinham aquilo que elas mereciam. Agora, após a cruz, nós temos aquilo que Deus merece. Porque quando Deus olha para a cruz, Ele não vê eu e você, Ele vê Cristo, que morreu por mim e por você. E Ele se fez justo. Ele se fez justiça para que eu e você pudéssemos ser o que? Justo. Só que isso vai o quê? Isso vai muito contra a religiosidade, né? Religiosidade. Então, muitas das vezes nós precisamos desaprender para aprender o que realmente está escrito dentro das Sagradas Escrituras. Eu falo que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, hoje, quando eu falo sobre... Fala, Bárbara, mas eu espero você amanhã, 7h30. Nós estamos também aqui finalizando, tá bom? Então, hoje, o que você precisa entender? O que você precisa entender através dessa palavra aqui que eu quis trazer para você? Nós somos criados para o domínio. Nós somos criados para sermos frutíferos. Então, a partir do que você, nós entendemos isso, nós precisamos trazer e revelar nossa verdadeira identidade dentro desse nosso posicionamento. A sua identidade não é aquilo que as pessoas falam sobre você. A sua identidade não é aquilo que você pensa a seu respeito, não é aquilo que a sociedade fala a seu respeito, não é aquilo que a cultura fala que você é, não é aquilo que os seus pais falam que você é. A sua identidade, ela está revelada em Cristo. Aquele que nos fez, aquele que nos criou. A nossa identidade é de filho amado, altamente favorecido e extremamente perdoado. Perdoado. É isso que eu queria trazer para vocês aqui nessa manhã. Nós somos criados para isso. Essa é a realidade da nossa identidade. E nós somos criados para sermos frutíferos. Frutíferos em nossos relacionamentos, frutíferos em nossa vida financeira, frutíferos para gerar vida por meio de nossa multiplicação, literalmente, né? Multiplicação de renda, multiplicação de conhecimento, multiplicação de clareza. É isso que eu faço aqui, tenho feito aqui, segunda a sexta pela manhã. E o projeto de Deus foi o quê? Nos abençoar desde a origem.
Por isso que tudo que determina sobre nós é que possa vir o quê? Frutos bons através de nós, frutos bons através dos nossos relacionamentos, frutos bons através do nosso empreendimento, dos nossos negócios, de nossas parcerias, de nossos trabalhos. Nós somos criados para sermos frutíferos, multiplicarmos e dominar. Que você possa assumir essa sua identidade de filho amado, perdoado e favorecido. Tá bom? Vamos encerrar aqui com a oração. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer por esse momento aqui. Nós precisamos sim revelar e conectar com a nossa verdadeira identidade, para que nós possamos assumir o nosso lugar, assumir a nossa liderança naquilo que o Senhor nos comissionou, na nossa vocação, na nossa cadeira que o Senhor tem preparado para nós, no estabelecimento que é nosso, né, a verdadeira identidade que é nossa, dos relacionamentos que nós precisamos prosperar, multiplicar, dos negócios que nós precisamos prosperar, das famílias que todos os dias nós precisamos o quê? Fidelizar, nos posicionarmos, nos multiplicarmos, ó Pai, a bondade de Cristo que possa permanecer no coração de vidas e pessoas, e que nós possamos, ó Pai, trazermos, ó Pai, o reino invisível para o mundo visível, para que o reino do Senhor possa ser estabelecido, quer que seja através de negócios, através de treinamento de pessoas, através de palestras, através de conteúdos dentro da internet, através da prestação dos nossos serviços, que nós possamos ser instrumentos do Senhor, Pai, naquilo que nós nos proponhamos a fazer. É isso que eu te peço, te agradeço desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Deus possa abençoar você. Espero você aqui amanhã novamente, 7h30 da manhã, para o nosso terceiro dia aí sobre a nossa série de identidade. Assumindo o seu lugar, assumindo a sua liderança. Espero que possa ter feito sentido para vocês aqui. Essa live vai ficar gravada, você possa ir compartilhar com outras pessoas. Um passo e você jamais estará no mesmo lugar, hein? Um passo e você jamais estará no mesmo lugar. Deus abençoe vocês, gratidão. Espero vocês aqui amanhã, 7h30 da manhã. Até mais!